A fonte da nossa justificação é a graça. A base da nossa justificação é a cruz. E o meio da nossa justificação é a fé. Fala pessoal, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que Deus abençoe muito você e sua família com essa palavra que a gente vai trazer agora sobre justificação. Justificação é uma doutrina que explica a salvação, é isso mesmo. Mas salvação do quê? Salvação de quê? Salvação do inferno? Muito mais do que isso, muito mais do que isso. O inferno é apenas um lugar para onde irão Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam o amor de Deus, rejeitam Jesus Cristo, rejeitam o perdão de Deus. A salvação, ela é salvação da ira de Deus, da santa ira de Deus. Mas muito bem, quando Adão pecou, ele não caiu sozinho, caiu ele e a humanidade. Todo mundo caiu no abismo, todo mundo que viria depois dele caiu no abismo espiritual, se afastou de Deus. Romanos vai dizer, Paulo aos Romanos vai dizer o seguinte: destituídos da glória de Deus, ou seja, nós já nascemos condenados. Condenados ao quê? A não ter a glória de Deus na nossa vida. Olha que derrota, olha só que tristeza. E aí Deus, ele em sua misericórdia, em sua graça, ele elabora um plano de salvação. E o ator principal, a figura principal é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus Cristo. E ele vem a esse mundo, ele deixa o esplendor da sua glória, vem a esse mundo na forma humana, né? Nasce através de uma mulher, através de Maria, e ele começa a pregar o Evangelho. E ele começa a declarar. Qual é a mensagem dele? Foi massagem? Hoje em dia a gente está acostumado a ouvir muita massagem, né? Massagem de ego. Jesus começou a pregar mensagem. E qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus, a primeira. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Não tem outra, entendeu? Direto, um confronto direto, mas com misericórdia, com amor no coração. Mas muito bem, vamos lá. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E mais adiante ele vai começar a falar da sentença condenatória de Deus. Ele começa, que sentença condenatória? É aquilo que eu já falei, nós todos nascemos destituídos da glória de Deus. Isso é uma sentença, entendeu? O homem, ele nasce e se ele não for achado por Deus, se ele não buscar a Deus, ele vai morrer sem salvação. E ele vai para o inferno, junto com o diabo e com os anjos, os anjos caídos, se ele não se converter, se ele não aceitar a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Então Jesus começa a pregar uma salvação que só ocorre através dele, só através dele. E o homem não tem que pagar, não tem que fazer nenhum tipo de esforço para alcançar, é de graça. Mas o homem precisa crer, acreditar nessa salvação. Então Jesus ele começa a falar partes da sentença condenatória. Por exemplo, quando ele diz assim, olha, quem crer está salvo, quem não crer já está condenado. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 3, no versículo 18. Não vai ser condenado, não será condenado, já está condenado. Entendeu? Se não crer, já está condenado. O próprio Senhor Jesus, ele fala outra parte da condenação do homem sem Deus, no mesmo livro de João, no capítulo 3, no versículo 36, que diz assim, aquele que rejeita o Filho de Deus, ele não verá a vida eterna, e sobre ele a ira de Deus permanece. E para fechar, aquela palavra que eu disse, que está escrito em Romanos capítulo 2, diz assim, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, vem a doutrina da justificação, que é uma forma de rasgar essa sentença, anular essa sentença que o próprio justo Deus escreveu. E quem escreveu é capaz de rasgá-la. Então o Senhor Jesus, ele
prega o Evangelho, ele deixa a mensagem no meio dos seus discípulos, nos seus alunos, e a sua palavra chegou até os nossos dias. Ela está em nossas mãos. Nós podemos tê-la por escrito ou na forma digital. Mas então nós temos acesso agora a uma riqueza chamada justificação pela fé. Meu Deus do céu, o que é isso, Guilherme? Quando você vai no hebraico, você vê que a palavra justificação, tsadak, significa tornar reto, né? Ou seja, tornar o homem reto diante de Deus. Porque o homem está tudo torto. Já dizia aquela canção, né? Havia um homenzinho torto. É verdade, o homem sem Deus é um homem torto, sem destino, né? Sem paz, enfim. No grego, você vai ver a palavra justificação, você vê lá dikaiosune, ou seja, absolver, inocentar, declarar perdoado. Então é o que Jesus ele vem, através do Evangelho, trazer para nós essa riqueza. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, crê na sua palavra, pronto, você passa. O Pai ele faz assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui para você entender. A sentença, não é que Deus vai rasgar a sentença assim na mão, é só uma ilustração. Mas entenda, isso acontece. A sua sentença está rasgada, a sua condenação já está rasgada aqui hoje, nesta vida, nesta terra, já está rasgada. Não vai ser depois da sua morte, porque não existe salvação depois da morte. Ao homem está destinado a viver uma única vida. Está escrito no livro de Hebreus. Você tem que tomar a sua atitude, sua decisão se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador hoje. Não há salvação depois da morte, não tem jeitinho, não tem purgatório, não tem nada disso. Não está na Bíblia, não está escrito isso, não existe purgatório. Então, veja bem, isso é invenção filosófica, isso é invenção histórica. Mas vamos lá. Então, quando você aceita, porque nós somos o alvo de todo o projeto de Deus para a salvação. Jesus veio aqui para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa frase toda linda, grande, só tem um pequeno detalhe que cabe a nós. Crê, porque a maior parte é com Ele. O Pai envia, o Filho vem, a palavra é entregue e eu e você só temos que fazer uma pequena parte. Crê. Crer ou não crer? Eis a questão. E conforme eu já falei, quem crê está salvo, está justificado. Dikaiosune, sentença de condenação rasgada. Condenação de quê? Condenação da santa, justa e inevitável ira de Deus que vai acontecer no fim dos tempos sobre o diabo, os anjos caídos, sobre toda aquela humanidade que rejeitou, que negou Jesus Cristo, que rejeitou, desprezou o seu amor e o seu perdão. Então, quando você é justificado, você tem certeza de salvação. A briga que havia entre nós e Deus acabou. Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: justificados, pois, pela fé. O processo é pela fé. Por meio de Jesus Cristo temos paz com Deus. Não tem mais briga entre nós e Deus. Agora existe paz com Deus. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações, nós vamos ter afrontas, nós vamos enfrentar diversos dissabores nessa vida. Mas nós sabemos uma coisa, que nós temos uma herança. O justificado, conforme está escrito no livro de Tito, está aí o texto, ele tem uma herança, ele sabe que ele vai herdar a vida eterna através de Cristo Jesus. Você pode até não herdar bens nessa vida, tá? Talvez você vai herdar uma coisa muito valiosa, que é a educação dos seus pais. Mas bens, propriedades, talvez você não vai herdar. Mas uma coisa, a Bíblia já nos dá como garantia: nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós vamos herdar a vida eterna por causa dele, pelo que ele fez por nós. A salvação é pela graça por meio da fé. Não depende de obras para que ninguém se glorie, não depende de obediência para que ninguém se glorie, não depende de lei para que ninguém se glorie, não depende de princípios para que ninguém se glorie, só depende de uma coisa: fé, é acreditar. Você tem fé, você acredita, então é por causa disso, por meio da fé. Portanto, meus amigos, a fonte da nossa justificação é a graça.
A base da nossa justificação é a cruz e o meio da nossa justificação é a fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não é pelas obras, não é pela lei, não é por nada, para que o homem não se glorie. Toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o justificador, o único que consegue convencer o justo juiz a rasgar uma sentença condenatória contra você e contra mim. E quando isso acontece? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Na mesma hora, eu fico reconciliado com Deus. Ser justificado é ter os pecados do passado, do presente e do futuro perdoados. Não quer dizer que nós não vamos pecar mais. Se pecarmos, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Ser justificado é ter certeza de salvação, é ter certeza de que você não está mais condenado ao inferno, é ter certeza de que agora você vai ter relacionamento com o Pai. Você agora não está mais brigado com o Pai, você está em paz com Deus. Ser justificado é você ter a garantia de que você é herdeiro da vida eterna, que Jesus Cristo proporciona somente a todo aquele que crer nele. Ser justificado é entender que nós vivemos mais do que pela razão, nós vivemos mais do que pela lógica, nós vivemos mais do que pela ciência, nós vivemos pela fé. Eu espero que essa palavra tenha aquecido o seu coração e, se você gostou, compartilha, comenta, curte. Quando você faz isso, quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é interessante e ele encaminha para outras pessoas. E a gente está falando da palavra de Deus, que é remédio e cura para a nossa alma. Faz isso. Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar na próxima doutrina sobre redenção, que explica muito sobre a nossa salvação. Tchau, pessoal!